Olá, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado por assistir uma palavra clara e nós estamos falando sobre a verdade do Evangelho. Há muitas vozes, há muito barulho no nosso mundo hoje. Há muitas vozes, há muitas opiniões, há muitos mestres e todos clamando e dizendo, eis aqui o caminho, é para lá, é para cá. Mas como é que nós podemos encontrar e aonde podemos encontrar descanso para as nossas almas? A palavra de Deus é o melhor lugar para encontrar a paz que cada um de nós precisamos e buscamos. Estamos falando sobre a verdade do Evangelho, por quê? Porque há pessoas que buscam a Deus, que creem em Deus, mas eles não têm aquela paz, aquela certeza que são de Deus. Ou eles andam nessa vida pensando, eu tenho que andar com muito cuidado, porque senão possa ser que eu ficarei condenado. Inclusive, há pessoas que ouviram sobre Jesus Cristo. Eles ouviram sobre a morte dele na cruz de Calvário, o sepultamento e a ressurreição no terceiro dia. Eles ouviram aquela história do Evangelho. E como Cristo morreu pelos nossos pecados, eles dizem, que tão lindo, eu quero isso sim. Mas depois, eles ouvem outras vozes dizendo, bom, Cristo morreu pelos seus pecados, mas você tem que cuidar do seu caminho. Você tem que andar bem, porque senão você pode perder a sua salvação. Aqui no início, quero fazer uma pergunta a você e depois vamos ler e ver na palavra de Deus para dar uma resposta bíblica a essa preocupação. Porque há pessoas que pregam o Evangelho de Jesus Cristo parcial. Eles falam sobre o preço do nosso pecado e Jesus aparentemente pagou a entrada. Não pagou à vista, não pagou o preço do nosso pecado, não pagou, não sofreu em total, só fez o início, só pagou a entrada e agora a parcela fica com eu, com você. Há pessoas que pregam um evangelho de Cristo que realmente não é. E vamos ver na palavra de Deus a verdade do evangelho. Pense comigo. Quantos de vocês são vivos? Fisicamente falando. Quantos de vocês poderiam dizer, eu tenho 20 anos, 25 anos, 40 anos, 33 anos, sei lá. Quantos de vocês conhecem a data do seu nascimento? Tem que saber, né? Tá no documento, tá no RG, tá na certidão de nascimento. Tá um dia fulana nasceu, tá um dia fulano nasceu. E nós temos uma data do seu nascimento. Agora, se você faz algo errado, se você cometeu um pecado, se você fez algo que custou a sua vida, se você morreu amanhã, o governo, as autoridades, prefeitura, sei lá, o cartório vão voltar e não somente dar aquela função de óbito, mas eles vão buscar o seu nascimento e tirar o seu nascimento como se fosse você nunca nasceu. Eles farão isso? Claro que não. Não. Se você viveu a sua vida de maneira totalmente errada, você tem como desnascer? Não estou perguntando se você tem como morrer. Estou perguntando se você tem como desnascer. É possível? Não. Não importa que tão abominável seja a tua vida, se você nasceu um dia aqui na Terra, sendo a pessoa mais abominável, mais perversa na história humana, não tem como você desnascer. Jesus falava a Nicodemos sobre a vida eterna, a salvação da alma, como um novo nascimento. João 1,12 diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus, nascidos de novo. Nascendo espiritualmente na família de Deus. Você não tem como desnascer fisicamente. Eu te digo, é a mesma realidade com a sua vida espiritual, o nascimento espiritual. Você não tem como desnascer. E Paulo trabalhava muito no livro de Romanos para convencer
os crentes da certeza, da firmeza, da perpetuidade, da perseverança, da absolutalidade, se posso dizer assim, da vida eterna que temos recebido por ter crido em Cristo Jesus. Romanos 8, ele disse, que diremos, pois, versículo 31, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Peraí, vamos ler mais daqui a pouco. Mas, está dizendo, quem vai te acusar? Ele foi salvo pela graça, mas depois ele não seguiu o caminho certo. Ele foi salvo quando ele creu em Jesus Cristo, mas ele não fez as coisas necessárias. Eu acho que ele perdeu a salvação. Quem vai acusar? Quem pode te dizer se você está salvo ou não? Quem é que justifica? Foi a sua obra? Foi seu merecimento? Foi sua sinceridade? Diz que Deus quem justifica. Eu sou salvo para sempre, não porque eu me justifiquei, mas porque Deus nos justificou. Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Primeiro versículo desse mesmo capítulo, Romanos 8, primeiro versículo diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles que já nasceram no Espírito, agora eles andam no Espírito. Agora nós somos vivificados, como Efésios 2 diz. Fomos vivificados pela graça de Deus. Agora andamos não segundo a carne, mas em Cristo. E por estar em Cristo, por ter nascido em Cristo, na família de Deus, não há condenação. E somos justificados não pela coisa que nós fazemos, mas porque Deus nos justificou. Há crentes, há pessoas sinceras que vivem com medo de perder a sua salvação. Sempre procurando, sempre buscando fazer as coisas que Deus quer, que Deus manda, sempre procurando ser suficiente boa para continuar merecendo o amor e a graça de Deus. Eles pensam, se você é suficientemente bem, se você faz suficientemente coisa boa, ou se você não faça as coisas certas, se você não continua, se você não guarda a lei depois de ser salvo, se você não continua observando toda a lei, você pode cair da graça e estar condenado, perder a sua salvação. O que é isso? Se você chega ao raiz desse pensamento, o que é? É uma salvação baseada nas obras. Eles procuram misturar a graça de Deus e a obra que o homem pode oferecer a Deus. Ao final da conta, é isso. Pense, Jesus morreu por nós, mas agora nós precisamos continuar fazendo... Então você está dizendo, Deus derramou graça, mas nós precisamos acrescentar a obra espiritual também. É uma salvação baseada nas obras. E essa coisa, esse pensamento, Jesus negou. Pedro negou. Paulo negou. Tiago, até muitos gostam de usar Tiago, mas Tiago também negou. A fé bíblica, a salvação bíblica, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, pois é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 11, até, versículo 6, falando sobre a salvação, diz, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. A Bíblia proíbe e previne o homem misturar graça e obra. Ou é um, ou é outra. E se Jesus morreu para sofrer a nossa penalidade, pagar o preço do nosso pecado e nos salvar do inferno,
ou é pela graça 100%, ou a morte dele não conta e nós precisamos trabalhar para tentar conquistar. Ou é um, ou é outro. Não tem como misturar. É o que a Bíblia está dizendo. Pastor, mas às vezes eu não me sinto salvo. A salvação sempre tem sido pela graça por meio da fé. E 1 João 3,20 diz, se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que nosso coração e sabe de todas as coisas. Às vezes eu não vou me sentir salvo, eu não vou sentir digno de ser chamado filho de Deus. Às vezes eu vou desobedecer ao meu pai, mas mesmo que eu desobedecia ao meu pai, muitas vezes, meu pai biológico, eu era um menino desobediente. Em muitos casos, mas eu nunca parei de ser o filho do meu pai. Eu não posso desnascer da família. Eu posso envergonhar a família, eu posso ser uma vergonha, eu posso trazer mal fama sobre o nosso nome, mas eu não posso parar de ser o filho do meu pai. Essa é uma realidade biológica e física, porque você não pode acreditar que é uma realidade espiritual também. Voltando a Romanos 8, continuando lendo aqui, quem é que condena? Versículo 34. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? O amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, o perigo, a espada. Pense em todas as coisas que você pode imaginar lutando contra o Filho de Deus, impedindo a Ele. Você acha que uma daquelas coisas pode separar ele do amor de Cristo? E só para deixar bem claro, ele disse aqui, versículo 37, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem vence esses obstáculos? Quem vence esses impedimentos? Quem vence a dúvida? Quem vence esses problemas? Quem vence a minha carne que ainda quer cometer pecado? Eu posso ficar com certeza da minha salvação. Eu posso ter certeza da vida eterna. Por quê? Porque alguém venceu. Não foi a minha obra, não foi a minha sinceridade e rigidez de sempre estar procurando ficar dentro do limite, dentro das barreiras, praticando de toda a lei de Deus. Não é isso que me deu a vitória, é Cristo. Temos vitória sobre o pecado, sobre o medo, sobre a dúvida, sobre todo por Cristo. Versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia é repleta de evidência que você não precisa andar preocupado se você está fazendo o suficiente bem ou não, se você está sendo o suficiente boa ou não, se você é obediente a um nível adequado ou não. Você não precisa andar angustiado assim. Você tendo sido salvo pela graça de Deus, você tem paz com Deus. Ponto final. Não há nada que pode te separar do amor de Deus. Oh, mas pastor, você está esquecendo do livro de Hebreus. Sim, Hebreus 6, versículo 4. Eu sei, todo mundo que pensa que você pode perder a sua salvação, eles vão para Hebreus 6. Eles dizem, vou ler aqui. Hebreus 6, versículo 4. Pastor, então, explica isso para mim. Quando a Bíblia diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Mas pastor, se eles recaíram, é impossível eles voltar ao arrependimento. Não, pastor, então, o que a Bíblia está dizendo lá? Se você não pode perder a sua salvação. O livro de Hebreus é um livro escrito a crentes que estava meio balançando por causa de perseguição e dificuldade e que estava considerando: será melhor voltar para o judaísmo? Será que há outro caminho? Será que outra coisa poderia nos ajudar a estar bem? E o que ele estava dizendo ali era: meus irmãos, você já tendo ouvido o evangelho, tendo crido, você caindo, não há outra coisa que pode
te salvar. Não há outro sacrifício, não há outra coisa que vai fazer o que Cristo já fez. Ele estava elogiando a Cristo e a perfeita suficiência dele para nos perdoar. O livro de Hebreus usava muito o exemplo dos filhos de Israel no deserto. Mas pastor, como eles, aquela geração que não acreditava, eles não entraram na terra prometida. Pastor, é possível perder a salvação. A salvação não foi entrar na terra prometida. A salvação foi quando Deus os tirou, os libertou da escravidão do Egito. Eles duvidaram a promessa de Deus e não tomaram posse da terra prometida. Foram condenados a andar e continuar peregrinando no deserto aqueles 40 anos. E naqueles 40 anos, quem supriu a comida deles? Quem deu água a eles? Quem os defendeu dos inimigos? Quem supriu cada necessidade? Quem os guiou aqueles 40 anos pela nuvem e pelo pilar do fogo à noite? A presença de quem estava ali no tabernáculo aquele tempo todo? Quem foi? Deus. Eles duvidaram e foram castigados, mas não pararam de ser o povo de Deus. Deus continuou suprindo cada necessidade, cuidando deles e até dando a presença deles e orientação a eles também. Então, não é sábio, não é adequado usar Hebreus para ensinar que podemos perder a salvação. Porque o exemplo que Hebreus usa muito, os filhos de Israel no deserto, mostra que Deus não abandonou os seus filhos desobedientes. Termino com as palavras de Jesus Cristo. João 5:24. Na verdade, vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. Se era possível você perder a sua salvação, Jesus não poderia falar, não entrará em condenação. Assim. Teria que dizer, e enquanto ele permanece, não entrará em condenação. Mas você, tendo nascido de novo, pelo Espírito de Deus, não há nada que pode te separar do amor de Deus. A verdade do Evangelho é que, uma vez sendo salvos, somos salvos para sempre. Mas aí você pode viver da maneira que você quiser e nunca vai sofrer. Não. Essa pergunta é errada. O que você fez para merecer a salvação? Você acha que sua religiosidade fez você merecer perdão e salvação? Você era pecador vil, merecente da condenação eterna. O que você fez para merecer perdão e salvação? Nada. E se você não fazia nada para merecer, não é nada que você vai fazer para continuar ou assegurar ou merecer. Tem sido sempre pela graça de Deus. Que significa? Favor não merecido. A preocupação não deve ser no pecador. Nossa atenção deve estar no Deus tão bondoso, misericordioso, maravilhoso, gracioso. Um Deus tão bom que Ele deu gratuitamente perdão e salvação a quem quiser. A certeza da nossa salvação está baseada na promessa de Deus, não nas ações do crente. A certeza da salvação, a durabilidade da salvação está garantida pela palavra de Deus, a palavra eterna verdadeira. Não no estado emocional, não na qualificação do crente, não no ânimo, não na sinceridade, não na fidelidade do crente. Nós somos salvos para sempre, não porque nós somos fiéis a Ele. Nós somos salvos para sempre porque Ele é o Deus fiel para conosco. Perguntas ou dúvidas? Pode entrar em contato. Obrigado pelo tempo. Deus os abençoe.